Por esses dias eu fiz a leitura de um livro pequeno, um livreto, de um autor muito conhecido, A.W. Tozer. E apesar de pequeno, esse livro impactou meu coração. E é sobre isso que eu quero conversar com você nesse vídeo. Fala galera, retomando aqui as postagens desse canal, eu gostaria muito de contar com você nesse recomeço, com a sua interação, com a sua participação. Curta, comenta, compartilhe e ajude esse canal a alcançar cada vez mais e mais pessoas. Fiz a leitura do livreto 5 Votos para Obter Poder Espiritual de A.W. Tozer. E essa leitura impactou muito o meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês alguns dos principais ensinamentos que eu pude absorver desse livro. O autor começa falando sobre avanço espiritual e o uso de votos a Deus para harmonizar o nosso coração. E eu sei que quando se fala sobre fazer votos, no contexto atual da igreja brasileira, quase sempre a gente leva isso para o lado do legalismo ou do farisaísmo. Mas muito se fala hoje sobre disciplina, sobre sermos disciplinados para as áreas da nossa vida, com a saúde, com os estudos, e por que não também sermos disciplinados com a nossa vida espiritual. Às vezes, no papo da graça, a gente acaba se tornando, de fato, vagabundos espirituais, como o próprio autor denomina, porque, apesar de sermos livres, a gente se torna inúteis. Então, ele sugere que nós façamos votos para usar da nossa liberdade em prol de fazer algo para Deus, de buscar o coração de Deus, abrir mão da nossa liberdade para obter poder espiritual. Então, não utilizar da graça como um argumento para uma libertinagem, para uma vida leve, mas utilizar da graça como um empoderamento para fazer a vontade de Deus. Isso impactou muito o meu coração, porque de fato, às vezes a gente deixa a nossa vida espiritual ir de qualquer maneira, e aí a gente não ora, a gente não lê a Bíblia, a gente não se consagra ao Senhor. Então, isso já falou muito ao meu coração de início. Falando dos 5 votos propriamente, o primeiro voto é: trate seriamente com o pecado. E aqui o autor sugere não que nós tenhamos uma vida de perfeição sem pecado, mas que ao pecar a gente trate corretamente com o pecado. Chamar o pecado pelo nome, reconhecer, se arrepender e também repudiar profundamente esse ato, entendendo que o salário do pecado é a morte e que o Senhor nos chamou para um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, o primeiro voto: trate seriamente com o pecado. O segundo voto é: não seja dono de coisa alguma. Aqui o autor sugere que nós devemos nos desapegar das coisas, o que não significa que a gente não vai possuir nada. Possuímos coisas, muitas coisas, mas devemos ser libertos do senso de possuir. Entender que tudo é de Deus e que nós estamos apenas trabalhando e cuidando e sendo bons mordomos do Senhor. O terceiro voto é: nunca se defenda. E talvez esse aqui seja um dos que mais fala ao nosso coração. Todos nós temos uma reputação, todos nós queremos muitas vezes, né, passar uma boa imagem para as pessoas, e quando atacam a nossa reputação ou falam mentiras, inverdades a nosso respeito, a gente logo quer sair à nossa própria defesa. Mas o autor, ele diz aqui que nós não deveríamos jamais nos defender. Todos temos esse senso de defesa, diz ele. E caso você queira se defender, Deus vai permitir que você assim o faça. Mas, se você entregar a sua defesa a Deus, então Ele o defenderá. E ele usa como base aqui um texto de Êxodo 23, 22, onde o Senhor fala a Moisés, né? Os seus inimigos e os seus adversários serão os meus inimigos e os meus adversários. E isso é de fato confrontador, porque todos nós temos ali um certo senso de justiça própria, um certo senso de defesa, e abrir mão disso para confiar no Senhor, deixar que o Senhor nos defenda, é um desafio, mas que eu entendo que traz paz ao nosso coração e de fato coloca a nossa vida diante do Senhor para que Ele nos defenda. O quarto voto é: nunca passe adiante algo que prejudique alguém.
E aqui o autor fala sobre não somente a graça que nos traz até o Senhor, mas também a graça que nos ensina a nos comportar à mesa com os nossos irmãos. Muitas vezes a gente fica sabendo de alguma coisa e a gente passa adiante até de uma maneira ingênua, né? Ah, eu fiquei sabendo de uma situação na vida de alguém e ao invés de conversar com aquela pessoa, ao invés de orientar aquela pessoa, eu compartilho com outra, às vezes até falando assim, olha, ore por essa pessoa, porque ela está passando por essa situação. E o autor está dizendo, olha, nunca passe adiante algo que prejudique alguém ou a dor de alguém. Quando precisa ser tratado alguma coisa, precisa ser falado diretamente com a pessoa. E isso evita situações como fofoca e a ficarmos sabendo de situações que não edificam em nada na nossa vida. O autor propõe que nós devemos ser um jardim. Quando chegam situações como essas, né, assuntos sobre outras pessoas, nós deveríamos enterrar isso no nosso jardim para que ninguém mais saiba a respeito desse assunto. E o quinto e último voto, ele vai falar sobre nunca aceitar qualquer glória. O autor nos lembra que Deus é zeloso por sua glória e que ele não compartilha a sua glória com ninguém. E aqui ele vai nos dizer sobre não buscar reputação entre as pessoas. Já é feio buscarmos reputação no mundo, que dirá para os crentes buscar reputação entre os santos. Muitas vezes a gente faz a obra de Deus, por exemplo, e a gente espera que as pessoas nos reconheçam, a gente espera que as pessoas nos retribuam, mas aqui o autor sugere que nós venhamos dar toda a glória ao Senhor e não buscar para nós nenhum resquício de glória. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, por exemplo, ele desistiu da sua reputação. Mesmo sendo Deus, não levou em consideração o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, nos relata o apóstolo Paulo. Quando Jesus purifica o templo, o autor dá esse exemplo. Ele purifica porque ali haviam homens que, apesar do que eles faziam era lícito, eles buscavam receber uma porcentagem em cima daquilo. E é por isso que Jesus expulsa aqueles homens do templo. Não porque o que eles estavam fazendo no templo, como a venda de sacrifícios, fosse algo ilícito, mas porque o objetivo não era a glória de Deus, mas era ganhar uma porcentagem. E todas as vezes que nós temos esse sentimento de querer uma porcentagem para nós, da glória que só é de Deus, nós nos assemelhamos a um comerciante e não permaneceremos de fato na presença do Senhor. Ele encerra dizendo: você precisa determinar que nunca irá aceitar qualquer glória, mas cuidar para que Deus receba toda a glória. E ele sugere uma pequena oração dizendo: glorifica-te a ti mesmo às minhas custas. Bom, eu espero que esses 5 votos de A.W. Tozer tenha falado ao seu coração, como também falou ao meu. Despertou em mim um compromisso em buscar uma vida cheia do Espírito Santo, que glorifique ao Senhor e exalte o seu santo nome. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.